Bem-vindos ao primeiro vídeo das aulas de análise de circuitos. Sou o engenheiro António Almeida e vamos explorar os fundamentos que regem os sistemas elétricos. Hoje, o nosso foco principal será a corrente elétrica, o fenómeno que dá vida a quase toda a tecnologia que nos rodeia. Para que possamos compreender a corrente elétrica de forma sólida, estruturamos a aula em 13 tópicos essenciais. Começaremos pelo conceito geral de eletricidade e pelos materiais que a transportam, passando pela física das cargas, campos e potenciais, até chegarmos ao comportamento prático dos eletrões em circuitos e fontes elétricas. Iniciamos com a eletricidade. De forma simples, é uma forma de energia que resulta do movimento de partículas como os eletrões. É a espinha dorsal da sociedade moderna, gerada em centrais através de fontes renováveis ou fósseis, transportada por cabos, e, finalmente, transformada em algo útil para nós, seja luz, calor ou movimento mecânico. Nem todos os materiais se comportam da mesma forma perante a eletricidade. Temos os condutores, como o cobre, que facilitam a passagem de corrente devido aos seus eletrões livres. No oposto, temos os isolantes, como o plástico, que protegem os circuitos por não permitirem essa passagem. E temos ainda os semicondutores, como o silício, que são o cérebro da eletrónica moderna por terem uma condutividade controlável. A base de tudo isto é a carga elétrica, uma propriedade fundamental da matéria. Tal como os ímãs, as cargas podem ser positivas ou negativas, cargas iguais repelem-se e cargas opostas atraem-se. É esta interação que cria as forças necessárias para gerar correntes e campos elétricos que fazem os nossos dispositivos funcionar. Para quantificar estas cargas, utilizamos a unidade Coulomb. A fórmula, que iguala a n vezes e permite-nos calcular a carga total de um corpo, multiplicando o número de partículas pela carga elementar de um único eletrão, que é um valor extremamente pequeno, cerca de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O campo elétrico descreve a zona de influência que uma carga cria ao seu redor. Imaginem-no como um mapa de forças. As linhas de campo saem das cargas positivas e entram nas negativas. É este campo, medido em volt por metro, que dita como as outras cargas se devem mover e estabelece a diferença de potencial entre dois pontos. Podemos calcular matematicamente a intensidade deste campo e a força que ele exerce. O campo elétrico, I, é a relação entre a força, F, sentida por uma carga de teste e o valor dessa própria carga, Q. Em termos práticos, quanto maior o campo, maior será a força exercida sobre as partículas carregadas. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, expressa em volts, que nos diz quanta energia potencial existe por unidade de carga num ponto. Pensem nisto como a pressão elétrica. Ele determina o trabalho necessário para mover uma carga num campo e ajuda-nos a perceber como a energia se distribui num sistema elétrico. Agora que percebemos o conceito, vamos analisar como calcular o potencial elétrico em diferentes cenários, aplicando as fórmulas que nos permitem prever o comportamento das cargas antes mesmo de ligarmos qualquer componente num circuito real. Falemos agora dos protagonistas, os eletrões. Estas partículas negativas orbitam o núcleo dos átomos. No seu estado natural, o seu movimento é caótico e aleatório, influenciado apenas pela temperatura ambiente. Para que tenhamos eletricidade útil, precisamos de organizar este caos. Quando aplicamos uma diferença de potencial ao material, os eletrões passam a mover-se de forma ordenada do polo negativo para o positivo. A este fluxo organizado chamamos corrente elétrica. Um detalhe importante: embora os eletrões se movam fisicamente do negativo para o positivo, convencionou-se historicamente que o sentido da corrente é o oposto. A intensidade da corrente elétrica mede o fluxo dessas cargas ao longo do tempo. É o parâmetro que nos indica quanta eletricidade está a passar por um condutor num determinado momento, sendo fundamental para dimensionarmos a segurança de qualquer instalação. As fontes elétricas, como pilhas ou geradores, são as bombas que mantêm este fluxo. Elas criam a voltagem necessária para empurrar os eletrões. Podemos ter fontes que mantêm uma tensão constante ou fontes que garantem uma corrente estável, sempre com um polo positivo de maior potencial e um polo negativo de menor potencial. Combinando tudo isto, temos o circuito elétrico simples. É um sistema fechado composto por três elementos: uma fonte de energia, um condutor para o transporte e uma carga, como uma lâmpada ou um motor, que converte essa energia elétrica em algo útil, como luz ou movimento. Antes de terminarmos, vamos consolidar o que aprendemos. Gostaria que refletissem sobre os tipos de cargas que existem, a diferença prática entre um condutor e um isolante, e o que realmente faz os eletrões moverem-se num fio. Compreender a direção real versus a convencional é um passo crucial para qualquer engenheiro. Chegamos ao fim deste vídeo. Se tiveres alguma dúvida ou se há algum ponto sobre o potencial elétrico ou o movimento dos eletrões que gostarias que eu clarificasse melhor, deixa um comentário. Estou à vossa disposição.